Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. Hoje são 7 de julho de 2020, são 6 anos e 3 meses de um casamento, de uma aliança, de um sacrifício, de um pacto, de amor para com esse meu Deus que eu amo tanto. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, somente a Ele e a mais ninguém. Eu sou muito feliz com esse meu Deus. Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é fiel. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia! Vamos à palavra de Deus que está aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 28, que diz assim: a transfiguração. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Glória a Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Gente, se os discípulos tinham alguma dúvida que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus, aí aquela dúvida tinha cessado, tinha acabado, porque o próprio Deus falou com eles: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Não só isso, apareceram ali no monte da transfiguração Moisés e Elias. Aí você pode dizer: como eles sabiam que era Moisés e Elias? Se eles não conheciam Moisés, não conheciam Elias. Aquilo, gente, só pode ter sido revelado pelo Espírito Santo. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é justamente quando se apresentar à frente de vocês qualquer espírito se intitulando um anjo do Senhor. Tem anjo, às vezes o próprio demônio se transforma em anjo de luz para enganar os inocentes, os incautos. Eu quero que você, se isso acontecer na tua vida, se apresentar um anjo dizendo: eu sou o anjo do Senhor, faça um teste. Você vai perguntar para este anjo: ok, tu é verdadeiramente do Altíssimo, tu é verdadeiramente de Deus? Então confessa que Jesus Cristo veio em carne. Porque se o anjo confessar que Jesus Cristo veio em carne, ele é verdadeiramente do Senhor.
Porque se não for da parte de Deus, Satanás, se for do maligno, ele não vai afirmar, ele vai sumir de imediato, porque ele vai saber que ele está lidando ali com uma pessoa inteligente, alicerçada na rocha, conhecedora da palavra de Deus, que é você. Então não acredite em todos os espíritos que dizem, eu sou da parte de Deus. Faça a prova. Tu é da parte de Deus? Então confessa que Jesus Cristo veio em carne. Porque se não confessar que Jesus Cristo veio em carne, é demônio. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Fiquem com essa palavra. Eu tenho aqui a lei dos homens. Vamos a ela. Fala de roubo qualificado, Código Penal, artigo 157, que diz assim: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Parágrafo 3º. Se da violência resulta a morte, pena, reclusão de 20 a 30 anos e multa. Aqui, está escrito aqui, súmula 610 do STF, se consuma com a morte da vítima, mesmo que o agente não realize a subtração dos bens da vítima. Glória a Deus. Eu trouxe essa lei hoje porque eu estava lendo uma reportagem que uma cuidadora, eu li essa reportagem ontem, mas parece que o fato ocorreu já tem dias, meses. Roubou o cartão de crédito da senhora, essa cuidadora. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Roubou o cartão de crédito dessa senhora, fez uma compra no valor de 15 mil reais, roubou o dinheiro dessa senhora. Como isso não fosse suficiente, ela ainda injetou na idosa insulina, sendo que essa idosa não era diabética, levando essa idosa a óbito. Lamentável, estarrecedor, sem palavras, gente. Mas o que eu quero pedir? Essa mulher, essa cuidadora, ela era de uma agência. Eu quero pedir o cuidado, toda a atenção possível e inimaginável às agências que fazem a contratação de pessoas para trabalharem nessas casas de idosos, idosas. Porque, gente, tem que ser feito uma seleção, um cuidado minucioso, vasculhar bem a vida da pessoa, o proceder dela em casos anteriores, para saber como é que ela agia. Sabe por quê? Você precisa ter informações, uma carta de referência, mas como se não só carta de referência, ligasse também, se possível batesse lá na porta também, mostrasse qual era a atividade, enfim, gente, fizesse um trabalhar mesmo com todo cuidado, porque são vidas. Às vezes você tem que ter um certo trato com essa questão, porque são a tua casa, são pessoas que você nunca viu na tua vida, que você está colocando ali. Você não sabe como é a índole da pessoa. Você não sabe quais são as práticas daquelas pessoas que vão ser inseridas ali. Se elas são boas, porque muitas das vezes, vocês dizem, olha, fulano já trabalhou, conheço fulana porque você viu na rua e aí aparenta ser uma pessoa boa e você quer colocar. Mas você não sabe de fato como é que aquela pessoa vai se comportar dentro da casa do idoso. Se vai querer roubar o idoso, se vai querer bater no idoso,
se realmente vai fazer o trabalho com excelência. Tudo isso tem que ser levado em conta. E sem contar, gente, chamar a atenção aqui, todas essas casas tem que ter câmera de segurança, sim. Tem que ter. É para a própria segurança desses idosos. Eu acho que uma empresa que faz isso, a própria empresa aqui no Rio de Janeiro que faz isso, se compromete em instalar as próprias câmeras, eu não sei se eu estou mentindo, mas se preocupa com a segurança desses idosos, né? É a SAIDI. Mas não só a SAIDI, gente. Todas as empresas que lidam com idosos têm que ter. Porque o idoso tem que ser tratado com amor, carinho e respeito. E não com essa covardia, com essa violência que essa senhora foi tratada. Foi levada à morte. Bom, eu tenho aqui as palavras de dicionário. Perjúrio quer dizer ato ou efeito de perjurar, juramento falso. Plagiar, subscrever ou apresentar como seu um trabalho alheio. Fiquem com Deus.